Do capítulo Amai os vossos inimigos, os inimigos desencarnados. O espírita tem ainda outros motivos de indulgência para com os inimigos, porque sabe, antes de mais nada, que a maldade não é o estado permanente do homem, mas que decorre de uma imperfeição momentânea e que, da mesma maneira que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Como filhos de Deus, estamos destinados à perfeição, aquela à qual Jesus se referiu quando nos disse: sede perfeitos, tal qual o vosso Pai Celestial é perfeito. Esta nossa perfeição relativa em relação à perfeição absoluta do Criador é uma perfeição para a qual todos nós caminhamos, na medida em que a lei, sendo de progresso, não há como alguém ficar para trás. O tempo, esse será contabilizado de forma diferente na medida em que somos portadores do livre-arbítrio e, através dele, as escolhas que realizamos aceleram ou retardam essa nossa caminhada, que no fundo é uma jornada interna nos terrenos do próprio coração. Então nós estamos a aperfeiçoar-nos. Estamos aqui na escola da vida, com Jesus na condição de mestre da mesma, e que nos propõe que nós nos amemos uns aos outros, tal qual Ele nos amou. Inclusive, tendo a oportunidade de dar o seu testemunho em todas as áreas que nos desafiam ao longo dos tempos, mesmo naquela em que ele foi confrontado com os que não gostavam dele, achavam-no um revolucionário perigoso, estava contra a lei de Moisés, era necessário eliminar. E mesmo aí, Jesus conseguiu comportar-se da mesma forma como sempre. Ele não mudou aquilo que ele apresentou no início e que deu, assim, uma forma muito sugestiva de começar a sua missão entre nós com uma festa, transformando a água e vinho nas bodas de Caná, e ele manteve-se igual a si mesmo, já que, sendo um Cristo, ele é alguém que, ao nos propor conhecermos e buscarmos o reino de Deus que existe em cada um, ele o conhecia perfeitamente. Ou seja, era alguém que nos estava a falar sobre a necessidade da edificação desse reino divino em nós, o qual ele já o vivia e o qual ele já tinha alcançado. Por isso, ele não reagiu, daí o comportamento de não violência, e quando nós falamos em não violência, é outra forma equivalente de dizer de amor. Então ele teve um comportamento de não violência, de não reação àqueles que o procuraram não só prender, como inclusive julgá-lo sumariamente para o condenar. E depois de ter passado, como nós, em geral, todos nós sabemos, e de ter passado por determinado tormento físico, ei-lo que se despede de nós de uma forma compulsiva,
porque a sua luz era tão grande para aqueles que detinham um poder temporal na terra, que não suportavam devido à cegueira em que se encontravam. E por esse motivo, nós vemos Jesus a ser, digamos assim, expulso fisicamente do mundo que lhe pertencia, do qual ele é o CEO. Ele é, portanto, o diretor espiritual do planeta. Então, estes comportamentos que levaram o Cristo do alto da cruz a pedir a Deus para que nos perdoasse, porque nós não sabíamos o que fazíamos, está aqui tudo dito. Até hoje, as nossas ações, que são ações que geram dor e sofrimento para nós e para os outros, são filhas da ignorância. São filhas da inconsciência, que nos levam a ter comportamentos que são perturbadores e que trazem muita dor. Esta questão de adversários, de inimigos, no fundo é algo temporário. Enquanto nós tivermos formas diferentes de pensar sem consciência, vai haver este tipo de comportamentos, porque a ignorância leva-nos a certezas absolutas, leva-nos a comportamentos muito rígidos, muito absolutistas. E, naturalmente, este comportamento de pensamento engessado não tem como não gerar perturbação. Então, esta diferença que nos caracteriza por enquanto, no estado de evolução em que nós estamos, vai se diluindo, ou irá se diluindo à medida que nós formos crescendo e amadurecendo psicológica ou espiritualmente. Mas até lá, nós precisamos de conviver uns com os outros na heterogeneidade que nos é própria, para que a mesma nos facilite o despertar da consciência. E é precisamente através do facto de nós estarmos de modos tão diferentes na vida que nos ajuda a autoeducar-nos do ponto de vista espiritual. É uma maneira de sermos avaliados pela própria vida. Deus envia-nos os outros para ver como é que nós estamos. E é precisamente nesta relação com o outro que nós vamos nos descobrindo. O que é certo, porém, é que para além dos desafios que nos são próprios aqui no mundo e que em determinadas circunstâncias acabamos por entrar em litígios, os quais resultam em agressividade e violência de variada natureza, não se esgota aqui. Allan Kardec, mais uma vez, o apóstolo da renovação humana, tem a oportunidade de nos chamar a atenção de que os espíritos não são mais do que os homens e as mulheres que habitaram aqui o corpo. Logo, a sua população, perto da crosta terrestre, aqueles com os quais nós interagimos no nosso cotidiano, é uma população semelhante àquela que temos aqui no próprio mundo. Ou seja, heterogénea. Espíritos mais conscientes, espíritos menos conscientes, espíritos totalmente inconscientes ou numa inconsciência profunda, e tudo aquilo que nos caracterizou aqui no mundo
continua conosco, porque espiritualmente falando, a morte é um fenómeno biológico que não muda a natureza intrínseca do próprio espírito. E nós aportamos no continente infinito do próprio espírito da forma como nós estávamos intrinsecamente aqui no corpo físico. Então isto significa que os laços que nos unem uns aos outros, os laços do amor, da simpatia, da afinidade, prosseguem, mas os laços do ódio, da antipatia, igualmente se mantêm. Tudo se mantém. Enquanto nós não nos evangelizarmos o suficiente para nos colocarmos acima das chamadas ofensas que nos possam ser feitas, nós vamos continuar a nutrir no nosso coração desejos de vingança, onde o rancor e inclusive outros ressentimentos estão presentes. Então isto significa que se nós não conseguirmos nos reconciliar com o nosso adversário enquanto estamos a caminho com ele, como disse Jesus, ou seja, enquanto estamos aqui no mundo, à partida nós vamos tê-lo do outro lado da vida, com grandes probabilidades de ele nos perseguir. Na medida em que vai dar conta que a vida, afinal, continua, agora tem uma vantagem que é a invisibilidade, e é da lei que onde exista um devedor, o credor se faça presente. É assim, é lei. Então isto significa que a doutrina espírita vem-nos falar sobre outro tipo de natureza psicopatológica que não tem diretamente uma causa endógena, interna, nossa, mas que tem uma causa externa. Essa psicopatologia ainda não está classificada nos manuais psiquiátricos, médicos, que existem no mundo. Por enquanto, essa psicopatologia chama-se obsessão. É a obsessão espiritual, em que alguns espíritos, mantendo-se fixos no mal que lhes foi feito, passam a perseguir-nos e a procurarem fazer todos os esforços para poderem alcançar o seu objetivo, que é perturbar-nos, prejudicar-nos e levar-nos muitas vezes até, em alguns casos particulares, ao ato de autodestruição ou suicídio. A crimes, homicídios também. Então, estas presenças espirituais em que irmãos estão temporariamente fora da consciência e estão só na paixão, na emoção, ali onde querem revidar o mal que lhes foi feito, é uma realidade que Allan Kardec identificou com a ajuda dos espíritos, para nos chamar a atenção que o ensinamento do Cristo sobre o amar os inimigos não é para poder se esgotar enquanto aqui no mundo. Porque, como ele próprio tem a oportunidade de dizer, ele, Allan Kardec, existe o velho ditado, morto o cão, acaba a raiva. Aqui não tem aplicação. Não se aplica.
porque vem a morte e nós simplesmente vamos nos situar noutro plano de existência, um plano mais subtil, com o nosso corpo espiritual, mas onde continuamos a ser nós próprios. E a partir do momento que haja esse ressentimento, então parte-se para a vingança. E como dissemos, a lei permite. A lei permite. Então o que sucede é que para haver determinada influência espiritual negativa sobre o nosso psiquismo, e estamos a falar particularmente a nível de processos de vingança, algo, portanto, mais profundo do ponto de vista de vinculação entre ofensor e ofendido, o que é certo é que terá de haver sempre, da parte do ofensor, tem de haver ali algo que lhe permita ao ofendido uma ligação psíquica. E é claro que vai encontrar, porque a partir do momento que o ofensor violentou a lei, então ele passa a trazer consigo a marca, digamos assim, dessa violência que lhe vai permitir a conexão a nível espiritual. Por isso é importante que nós consigamos, dentro das nossas possibilidades, resolvermos as nossas demandas enquanto estamos aqui uns com os outros. Até porque, como dizia o grande poeta e escritor inglês, o Shakespeare, guardar ressentimento é semelhante a tomarmos veneno à espera que o outro morra. Porque quando nós guardamos ressentimento, em primeiro lugar, do ponto de vista emocional, nós ficamos parados no tempo. A vida prossegue, mas emocionalmente a gente fica no passado. Fica lá atrás onde se deu o acontecimento. E o que a doutrina espírita nos traz para ajudar a aclarar a mensagem do Cristo, na medida em que estamos hoje mais habilitados do ponto de vista intelectual, na área do conhecimento, para uma melhor compreensão daquilo que há mais de 2000 anos Jesus não poderia falar, é que todos nós acabamos por estar aqui no mundo e por tudo aquilo que a gente passa porque é uma necessidade nossa. Ou seja, embora muitos de nós nos levantemos, seja para nos dirigirmos a um tribunal, colocando uma ação contra alguém que nos tenha prejudicado, ou não fazendo nesse sentido, mas que nos consideramos violentados, que nos consideramos lesados, que nos apresentamos como vítimas e que procuramos ser ressarcidos, tudo isto ainda é tudo muito humano no sentido de muito físico. É ainda algo muito terra a terra. Porque ninguém sofre nenhum dano sem necessidade do mesmo. De uma maneira geral, os espíritas, com alguns conhecimentos, sabem já isto. Nós já sabemos isto. A dificuldade está sempre a assimilar isto à parte emocional na vivência diária. É que ainda continuam a haver nos nossos comportamentos injustos. Porque ainda estamos numa cegueira espiritual. Mas não há injustiçados. A lei divina
não permite que qualquer um de nós passe, vivencie algo que não lhe seja necessário, que não tenha a ver com o seu passado, e este passado pode ser o mais distante possível, porque às vezes há determinadas ações infelizes que nós temos ou tivemos, por exemplo, no passado, há 1000 anos, e que só agora, passados 1000 anos, nós estamos em condições interiores, do ponto de vista psicológico, para podermos nos reabilitar perante a nossa consciência, face ao desafio que a vida nos traga, para nós repormos o estrago que a gente fez lá atrás. Ora, isto significa então que todos nós temos aquilo que necessitamos. Estamos aonde nos colocamos. E independentemente da gravidade da situação, ninguém, mas absolutamente ninguém, vivencia o que não lhe pertence. O mal, o chamado mal, e o bem, o chamado bem, só chegam à nossa vida devido ao mal e ao bem que nós cá temos dentro. É uma questão de lei, porque as nossas vidas são regidas por um conjunto vasto de leis naturais. Nós não atraímos o que queremos, não atraímos o que desejamos, nós atraímos o que somos. É isso que nós atraímos. Do ponto de vista deste desafio, e que há situações muito, muito delicadas, no que diz respeito a esta questão de gerar, por exemplo, inimizade, e o outro ficar ferido de morte a ponto de querer, portanto, que nós sintamos na pele o mesmo, portanto, que ele passou. Porque, segundo nos diz o Espírito Emmanuel com muita sabedoria, por enquanto, o nosso desejo de justiça cheira a vingança. O nosso desejo de justiça cheira a vingança. Porque este é o estado de consciência em que, de uma maneira geral, nós nos encontramos. Porque a verdadeira justiça será sempre de origem divina, ou seja, através da ação das leis naturais. Se alguém, por exemplo, me retira a vida, para os meus pais, familiares, filhos, o que for, que ponham uma ação na justiça pelo crime que cometeram contra mim, nunca haverá uma verdadeira justiça. Por muito que aqui na Terra o juiz decida muito bem. E porquê é que nunca será uma verdadeira justiça? Porque não haverá possibilidade de me darem uma vida de volta. Eu não terei possibilidade de voltar à vida. Então nunca haverá uma justiça integral, total. Mas a lei divina, sim. Fazendo como? Que a pessoa, por exemplo, que me tirou hoje a vida, amanhã seja meu pai. E me acolha, dando-me a oportunidade de uma nova existência. E aí, aquele que me atirou está-me devolvendo. E que passará a amar-me tanto quanto possível, na condição paternal, ou eventualmente maternal, para poder reabilitar-se e sublimar o seu sentimento. Da parte dele,
e da minha parte, vamos dizer assim. Então esta é a verdadeira justiça. Houve uma ação, provocou uma consequência. E depois houve uma nova ação que repôs aquela ação anterior. Esta é a verdadeira justiça. E para isso nós precisamos entregar, como se costuma dizer, para Deus, porque só Ele é que é o único juiz justo, capaz de poder dar a cada um segundo as suas próprias obras. Este é um trabalho que estamos todos incursos a realizar no tempo e no espaço, através das novas oportunidades que nos vão sendo dadas em novas experiências de reencarnação, para que nós possamos nos educar espiritualmente à luz do Evangelho, este livro-luz para a humanidade, que procura dirigir-se, através dos seus ensinamentos, à consciência do ser, para poder então nos transformar naquilo que nós verdadeiramente somos. Filhos de Deus, filhos da luz, somos também luz, fonte de amor, porque somos de origem divina, ou seja, de amor. Até lá, conseguirmos realizar isto, uns já vão mais à frente, outros vamos mais atrás, mas é importante considerar que a vida não começa nem termina aqui na Terra, e por isso são muitos aqueles que ainda numa condição de maior inconsciência e ignorância querem fazer a justiça pelas próprias mãos e se afundam ainda mais para que a dor e o sofrimento os procure mais adiante para os despertar desse sono da alma. Porque a nossa finalidade é precisamente a finalidade da luz, do amor. Brilha a vossa luz, disse Jesus. E estamos cá para isso, para fazê-la brilhar. Então que a bênção amorosa de Jesus possa continuar a ajudar-nos a realizarmos este trabalho, todos nós, seja com situações de faltas menores ou de situações de faltas maiores, enfim, se passamos por elas é porque há uma necessidade real de as vivenciarmos para que nós possamos ser sujeitos à prova, noutros casos, à expiação, para nós podermos então libertar-nos definitivamente do ponto de vista espiritual e caminharmos a passos firmes em regime de fraternidade e solidariedade com nossos irmãos que são filhos do mesmo Pai. Muita paz.